presença do Pai. Amém. Você escolheu o melhor lugar. É uma boa decisão que você e eu tomaste de estar na presença de Deus. Enquanto muitos vão festejar lá fora, enquanto muitos vão festejar dentro dos carros, e também quando muitos vão acontecendo coisas, nós escolhemos de estar na casa do Pai. É porque nós reconhecemos que Ele é o Senhor. Amém. Ele é o Senhor. Amém. Amém. Quem possa a sua Bíblia, diga amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia. Neste momento de exortação, uma palavra para os nossos corações, uma palavra para as nossas vidas, uma palavra para que alguém do nosso meio saiba que tudo na nossa vida é a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não estaremos aqui. Sem a graça de Deus, alguns estariam nos hospitais neste momento. Sem a graça de Deus, alguns estariam neste momento a chorar familiares. Sem a graça de Deus, alguns neste momento estariam na sala para serem operados. Mas essa graça não merecemos. Amém. Não é porque somos fiéis a Deus, não é porque eu sou dizimista, como eu disse, não é porque eu sou assim, eu faço aquilo, mas é a graça de Deus. É a vontade suprema de Deus. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Estar na presença de Deus é estar preparado para receber tudo que Deus tem planeado, preparado para as nossas vidas. E esta palavra é para abençoar as nossas vidas. Lucas capítulo 17, versículo 11 até 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 até 19. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Continuando eles o caminho para Jerusalém, chegaram à divisa entre a Galileia e a Samaria. E quando entraram em uma aldeia dali, 10 leprosos dirigiram-se a ela, ficaram a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão ao sacerdote e peçam que examinem vocês. E enquanto eles iam, a lepra desapareceu. Um deles voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 que eu curei? Aonde estão os outros 9? Só este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse ao homem: levanta-se e vá embora. A sua fé o salvou. Amém. 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 Bem, mas este é o pensamento de Deus. Este é a exortação de Deus. Esta é a palavra que Deus quer transmitir ou lembrar a cada um de nós, irmãos. A Bíblia nos fala de 10 leprosos. 10 leprosos, você sabe nessa altura, quem tinha essa doença da lepra não podia estar na cidade onde estão as pessoas, para não ser contaminado ou para não contaminar os outros. Então a pessoa que tinha lepra vivia longe da cidade. E a Bíblia fala, quando viram Jesus a passar, gritaram: Mestre, Mestre. Amém. Amém. E muitas das vezes nós também, por várias situações, clamamos a Deus. Durante todo este ano, eu sei que passamos por várias lutas, por várias dificuldades. Muitas das vezes jejuamos até, gritamos: Senhor, aonde tu estás? Senhor, cura-me. Senhor, abençoa-me. Senhor, faz alguma coisa.
chamou os 10. Quando chegaram ao pé de Jesus, ele disse aos 10, olha, vão ter com sacerdócio para eles poderem vos examinar. O que é que eles fizeram? Obedeceram e foram. No meio do caminho, antes de chegar ao sacerdote, a cura se manifestou. A lepra desapareceu. Amém? Quando a Bíblia fala de desapareceu, não ficou nem uma ponta nem outra. A pele voltou tudo novo. A pele voltou tudo novo. Irmãos, alguém já viu alguém com a lepra aqui? Irmão, é uma doença quando você vê na pele da pessoa, você não olha duas vezes. A Bíblia fala no meio do caminho, quando eles iam ter com sacerdotes, pela ordem que Cristo deu, ficaram todos curados. Mas o que aconteceu? No meio do caminho eram quantas pessoas? 10. E nesses 10 pessoas, um deles disse, não, eu já não vou ali. Vou dar a volta e volto para ter com aquele homem. Voltou e quando chegou ao pé de Jesus, a Bíblia fala, ele se ajoelhou com o rosto na terra, louvando o nome do Senhor. A Bíblia fala da gratidão, irmão. Amém, amém. Ser gratos a Deus. Amém. Irmãos, não há nada que nós temos em nossas vidas que não vem de Deus. Tudo. Mas eu estudei muito. Eu sou licenciado na informática. Mas eu sou diplomado. Mas eu sou formado nisto e naquilo. Mas eu trabalho 24 horas. Irmãos, nada do que você tem vem pela tua própria força. Amém. É Deus que dá tudo. Tudo em nossas vidas é a graça de Deus. Amém. Ninguém pode levantar a mão e dizer, eu adquiri estas coisas pela minha força. Sim, pela tua força. E esta força? Vem da onde? A Bíblia fala de 10 leprosos. Foram curados. No meio do caminho, 9 continuaram e um voltou. Reconhecendo quem me curou é este homem. Eu devo louvor, honra a ele. Irmãos, nesta noite, eu quero chamar a tua atenção, irmãos. O salmista Davi disse, eu te louvarei em todo o tempo. E o louvor não se afastará da minha boca. Irmãos, não louva a Deus só porque você tem. Mesmo quando você falta alguma coisa, louva a Deus. Não procura louvar a Deus pelo motivo que eu vou entrar em 2017. Mas saiba que em 2017 haverá tempestade, haverá obstáculo, haverá dificuldade. Mas aprenda a louvar a Deus em todo momento. Até nas pequenas coisas. Amém. Eu fico tocado, irmão, vendo adoradores, pessoas na presença de Deus, faltando palavra para agradecer a Deus. Como é possível, irmão? Alguém estando na presença de Deus e ele sabe que se eu estou aqui é Deus, mas não tem palavra. Para louvar a Deus, irmão, louva a Deus. Para agradecer a Deus, mas será que o teu coração não sabe que tudo na sua vida é a graça de Deus? Irmãos, a graça de Deus é o favor do Pai. Este favor não é porque nós merecemos, mas é a graça de Deus. E a Bíblia diz, em todas as circunstâncias, louva a Deus. Dá graças a Deus, irmãos. E este homem deu graças ao Pai, louvou a Deus, exaltou o Senhor, deu glória a Deus. Por quê? Porque ele reconheceu, é esta cura que me curou, é este homem. E até Cristo disse, mas você não é honesto, você é um samaritano, mas onde é que estão os outros? E ele disse ao homem, levanta-te e vai-te embora, a tua fé te salvou. Amém. Irmãos, a tua fé te dará vitória. Mas saiba que em todas as circunstâncias da sua vida, louva a Deus. Irmãos, mesmo pelo pão, mesmo pelo copo d'água, mas a água eu que pago no meu dinheiro. Mas isto eu que pago com o meu dinheiro. Irmãos, tudo na nossa vida é a graça de Deus. Tudo, tudo,
Tudo. Amém. Não confia na tua inteligência. Nem confia com a tua força. Nem o conhecimento, irmãos. Confia em Deus. Neste ano, vamos entrar em 2017. Todos os passos que você e eu vamos fazer, vamos louvar a Deus. É tudo, irmãos. Louva a Deus, não é só pela tua vida, até pelo irmão que está ao teu lado. Louva a Deus, se o meu filho não saborar, eu vou ser a boca do meu filho. Se a minha mulher não saborar, eu vou ser a boca da minha mulher. Se meu pai não saborar, eu vou ser a boca do meu pai. Vou louvar a Deus pela minha vida e por todos que estão ao meu redor. Amém. A Bíblia diz: um deles voltou a Jesus louvando a Deus em alta voz. Amém. Em alta voz. Hoje vamos louvar a Deus em alta voz. Amém. Vamos louvar a Deus em alta. Você sabe, há irmãos ou há pessoas quando vão na igreja. Bem, não podemos exigir às pessoas, mas quando é cantar para Deus, irmãos, não importa se você é conselheiro do presidente, não importa, porque na presença de Deus, Deus não olha pelo nosso estado, pelo nosso nível social ou intelectual. Na presença de Deus, todos nós somos filhos. Amém. E a Bíblia diz que este homem louvou a Deus em alta voz. Em alta voz. Isso quer dizer, quando ele estava a voltar, ele não se importou se as pessoas vão dizer: este é um maluco ou não, este é um bêbado ou não. Irmãos, as pessoas vão te chamar bêbado. Não se preocupa, irmãos. Você beba por causa de Jesus, do Espírito Santo. Seja louvado, você alegra-se na presença de Deus. Eu quero ver irmãos e irmãs nesta noite louvar a Deus em alta voz. Amém. A Bíblia diz: em alta voz, lançou-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, agradecendo-lhe pelo que ele havia feito. Este homem era um samaritano. Amém. Amém. Agradeça a Deus, irmãos. Em tudo e por tudo. Seja grato ao Pai. Se um samaritano que não era judeu, que não conhecia a Deus, que não tinha história com Deus, e você que alguma vez já viveu a mão do Senhor na sua vida, você que tem uma história com Deus, louva a Deus. Louva a Deus. Amém. Inclina a tua cabeça, Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu te louvarei todos os dias da minha vida. Eu te louvarei todos os dias da minha vida. 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 Todos os dias da minha. Canta, eu te louvarei todos os dias. Faz essa declaração, eu te louvarei. Eu te louvarei todos os dias. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha. Não importa
Jesus. Levanta a sua voz e fala com o Senhor. Aleluia. Em alta voz, meu irmão, em alta voz. A Bíblia fala em alta voz. Este homem louvou o Senhor. Em alta voz. Não esconde a tua voz. Não esconde a tua voz. Em alta voz. Diz obrigado por uma coisa que o Senhor tem feito na sua vida. Que o povo de Deus diga obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Vamos aclamar ao nosso Deus.